Para quem não entende muito o papel do seu caso aí, do estrategista político, eu gosto de fazer um paralelo com o futebol. O time, é assim, vamos supor que o Atlético é como se fosse o político, né? Falar do melhor do Brasil, né? O Atlético é como se fosse o político. Vamos supor que o Atlético é como se fosse o Zema, a instituição. No seu caso, você seria o técnico. Por quê? Porque você faz o time jogar, você faz a interlocução com a diretoria do clube, você faz aquilo ali, aí você coloca a liderança para jogar num ponto, essa liderança talvez ela joga melhor no ataque, na defesa, você coloca a comunicação para trabalhar de uma outra área. Então o estrategista é como se fosse um grande maestro ali numa eleição, né? E como no futebol existem a várzea, que é boa demais, que a gente gosta, mas que não tem aquele profissionalismo. E existe quem joga ali na Série A, na Champions League, que realmente são campanhas de alto nível, altamente profissionalizadas, né? E é mais ou menos o tipo que você faz, né, Daniel? Você é um cara que tem quantas campanhas no currículo aí? Felipe, esse ano passado, né, agora fechou 2024, integrou 43 campanhas, né, que eu atuei. Indiretamente são muitas, né? Acho 43. Diretamente. Nossa, pensa bem. Mas indiretamente, anos, né? Mas indiretamente, se for pensar, já passa mais de 80, assim, que eu tive alguma participação. E é interessante você falar sobre o técnico, que as pessoas elas têm uma dúvida muito grande a respeito disso, né? O técnico ele tem que ter jogado bola. Né? Já me perguntaram isso um dia. O bom técnico é o que foi jogador, nem sempre. Grandes técnicos aí de futebol nunca jogaram a bola como jogador. Mas ele aprende a técnica, né? Ou seja, ele aprende o ofício através da experiência e através justamente da relação. Então, você falou uma coisa importante. Como é que nasce o estrategista, né? O marketing, para a gente ser bem sucinto. Primeira vez, vamos supor, quando se nasceu, né, na Revolução Industrial, você fabrica, vou citar o carro, o primeiro carro Ford, pretinho, basicão, vendia-se um carro, você precisava de ter o quê? Produção e venda. O produção e venda funcionou bem durante muito tempo, até um dia que alguém teve a ideia de falar, por que eu também não posso fazer um outro carro que seja de uma cor diferente ou que tenha alguma cor diferente? Quando nasceu o segundo carro, ou seja, há um problema que a produção e a venda não sabia resolver. Como é que as pessoas escolhem aquele carro? Né? Se o meu é pretinho, básico, tem 2 ou 3 lugares, ele anda assim, ele é de tal jeito, a roda tal. Aí começaram a ver que tinha alguém que disse assim, olha, nós temos que apresentar para as pessoas algo que seja diferente, ou que seja funcional para aquela pessoa que precisa. Então, começou aí, a administração, que cuidava da produção e da venda, tem que chamar um cara para a mesa e esse cara é o cara do marketing. É ele que vai fazer o estudo, a análise, a percepção. Muita gente confunde, Felipe, marketing com publicidade e propaganda. Eu vou explicar. Quando esse cara da administração chama o cara do marketing, ele vai preparar, ele vai orientar, ele vai organizar tudo isso, porque aí chama o pessoal da comunicação que vai desmembrar em publicidade e propaganda. Então, eu brinco que a mãe é a administração, a filha é o marketing, a neta, etc., são a publicidade e a propaganda. Por que eu falo nessa ordem? Porque as pessoas elas têm que entender que existe um caminho. Não quer dizer o que você falou da várzea, achei legal isso. Não quer dizer que tem um cara que tem um trabalho, às vezes ele trabalha numa agência, ele atua, que ele faz toda a função. Porque ele não tem essa divisão estratégica e profissional. Então, o nosso trabalho, o meu caso, né, a gente até chama de marketólogo ou consultor em marketing, né, porque o marqueteiro é um termo pejorativo, pejorativo, né? Por causa que é uma palavra no português que é pejorativo. Mas eu dizia o seguinte, quando você fala isso, do marketólogo que estuda e planeja, ele está preocupado mais em entender o que as pessoas, ou seja, o eleitor, o cidadão quer. A minha preocupação maior, primeira, é com a pessoa que recebe a mensagem do candidato, do líder lá, do que o contrário. Porque aí a gente pode desmembrar depois para explicar o que é o media training, a gente pode explicar o que é o trabalho de performance, o trabalho de... Tem o cara do estúdio, tem o cara do rádio. Então, assim, o marketing ele trabalha com guarda-chuva de equipes. Ou seja, ele está lá em cima, mas ele está ajudando a organizar tudo. E não quer dizer que ele seja maior, porque você tem uma gestão, uma coordenação.
que está ali gerenciando, o candidato, a liderança que está ali. Mas é importante a sua fala, comparando com o time de futebol, que seria o quê? O resultado. Então, ganhou o campeonato, né, fez o gol, teve resultado. Então, assim, nós vivemos o marketing. Para ela ter sucesso, tem que ter resultado. No nosso caso, tem que ter vitória. Assim, o bom marqueteiro, o bom marketólogo, o bom profissional de marketing é aquele que potencializa a atração de clientes. Ele não cria, né? Exatamente. Não inventa da cartola. Exatamente. E no caso do político, ele potencializa a capacidade, a capilaridade e as condições para que ele consiga mais votos, né? Para que o discurso dele ele consiga chegar em mais pessoas, né? A gente tem as teorias de comportamento eleitoral, a gente tem teorias da administração sendo aplicadas, teorias da publicidade, propaganda, tudo isso sendo aplicado, né? O bom estrategista, como um bom maestro, ele consegue fazer com que esses times joguem e aumente, potencialize a quantidade de votos, né? A partir do momento que você coloca um material mais didático nas ruas, você está diminuindo o custo para o eleitor ter essa informação e você consegue melhorar a comunicação também do político, do candidato, da instituição. Então, assim, é extremamente importante a função do cara do marketing político. Por quê? Porque ele garante o direito à publicidade do cidadão, do eleitor, né? Porque o eleitor vai conseguir enxergar aquela política pública, aquele discurso, com maior facilidade, compreender melhor e falar, olha, eu me identifico com isso, vou seguir essa pessoa, vou seguir essa liderança. E é mais ou menos nesse sentido, né, Daniel? Felipe, é importante sobre o que você falou, que é também pensar o papel estratégico dentro da nossa sociedade, que é a disputa, né, do poder, né? Então a gente tem que voltar a entender isso. Porque muitas vezes chega o cara e fala assim, Daniel, eu quero ser um candidato, eu quero ser prefeito, eu quero ser um deputado, eu quero ser um governador. É importante, quando eu falei no início, que esse querer ele precisa entender os momentos, né? Eu já trabalhei em várias campanhas, né? Inclusive de candidatos que não eram tão conhecidos no sentido assim político, né? Eleitoral. Eu já teve candidatos que começam o trabalho, né? Começou a eleição, que não tinham uma questão financeira grande, uma questão financeira. Eu gosto de falar isso porque o meu desafio, que me levou a fazer marketing político, e é legal para mim, o que te levou a fazer isso? Eu não sou de família de políticos, né? Eu sou de pessoas que têm, como a sua família, tem uma atuação, tem uma força, né, de representação, de estar ali na sociedade, na comunidade, agindo ali, né? Então, sabe, eu sempre estive nesses lugares, mas, assim, nenhum tio, nenhum primo, nenhum parente que fosse da política. Mas o que me provocava era dizer o seguinte, só quem tem sobrenome, só quem tem dinheiro consegue se eleger? E eu fui estudar isso, né? Fui entender que não, né, que você precisa ter os recursos, né? Um deles, lógico, você precisa ter recurso material, mas o recurso humano, o que é mais importante numa campanha eleitoral e para o que uma liderança existe, é como que os outros, né, como que o outro vê, como que o outro percebe. Então a comunicação política ela é muito da percepção do outro. Nós estamos tendo aí alguns fenômenos na rede social, né, poderíamos destacar alguns, que têm se destacados porque eles conseguem ter audiência, né? E o que a gente tem discutido hoje no marketing político, assim como o digital, é a questão da retenção, né? Você ser um político, por exemplo, Pablo Marçal em São Paulo, última eleição, uma grande presença na rede social, um coach, um cara de comunicação fácil, estuda, muito preparado, uma boa imagem. Então nós discutimos muito isso lá em São Paulo. Eu estava lá também em outras campanhas, mas nós discutimos muito essa questão da onde chegaria o Pablo Marçal, né? Ele chegou longe, teve uma grande expressão, teve um trabalho interessante, mas existia situações que faltou o alicerce para o Pablo Marçal. Ele consegue o alcance, ele consegue usar as técnicas da rede social, das mídias, ele consegue aprofundar, só que faltou um alicerce, é uma base, e é isso que eu chamo a atenção de quem está nos assistindo, que muitas vezes as pessoas acham que é algo que você cria, que